Salve, salve, galera! Domingou, mais um Betis de hoje no ar. Vamos falar de Campeonato Brasileiro das séries A e B. Tem jogos pela Europa, ligas já retornando. E aí, Matheus Montenegro, vamos nessa. Vamos embora. Eu achava que sua voz não ia sair. Quando você saiu meio rouco assim, vamos embora, meus queridos. Domingou por aqui. Fala, mas tá de ressaca. Vamos embora para mais um dia analisar os jogos desse domingão. Caprichado, viu? Mais da metade dos jogos da rodada do Brasileirão. Tem Série B, La Liga, Liga de Portugal, Eredivisie, Copa da Itália. Recheada a grade desse domingo. E eu e Fábio Mano estamos aqui para analisar e trazer os melhores jogos que a gente considera ali, com oportunidades para o apostador, tá? A gente vai até passar por alguns jogos que a gente considera melhor você ficar de fora. A gente está aqui para lhe ajudar, para trazer uma linha de raciocínio, um embasamento para esse domingão e você poder colocar em prática e ter os melhores resultados, né? Obviamente. Mas sempre lembrando com muita responsabilidade, tá, galera? Se você tá nesse meio aqui, você sabe que ele é extremamente complicado, então não faça loucuras por aqui. A gente sempre bate nessa tecla, beleza? Contamos com seu apoio, velho. Dá uma moral, inscreve aqui no nosso canal, tem um botãozinho aí embaixo. Se possível, deixa o like, ativa as notificações, hypa o vídeo, compartilha com seus amigos. Tudo isso é de graça e você vai nos ajudar a seguir crescendo, beleza? Simbora, para mais um dia, meu querido. Muito bem, vamos agora para o nosso Score Tabs, né? Vamos aqui abrir os principais jogos deste domingo, tá? Alguns jogos a gente vai passar, mas sem dar dica, tá? A gente vai apresentar aqui alguns jogos, dar algumas tendências, mas jogos difíceis, como por exemplo, esta primeira rodada de La Liga, Matheus Montenegro. Temos Racing Santander e Vídea Real, Espanhol e Levante. O Racing Santander foi o time campeão, né, da segunda divisão. O Vídea Real fez uma ótima campanha na temporada passada, mas o Racing joga em casa. A odd tá até boa pro Vídea Real, tá? Enfim, aqui eu até tentaria pegar um golzinho do Vídea Real por ser mais time, mas é a primeira rodada e é bom sempre ser cauteloso. Espanhol e Levante, o jogo bem equilibrado, né? O Espanhol quase caiu, o Levante também, né? Quase caiu, duas equipes ali que brigaram contra o rebaixamento no final do campeonato. A odd do Espanhol é menor, né? O Espanhol é favorito, enfim. E aí? Claro que tem a tendência do Vídea Real e do Espanhol, mas são jogos que são capciosos. São joguinhos difíceis, velho. O Espanhol até ficou em 11º lugar ali. O Levante, quem de fato quase que cai, não à toa a O gente tem aqui Espanhol o ele teve favorito. na reta final, ele teve uma sequência muito grande sem vencer, né? Ele Foi? passou o segundo turno quase todo sem vencer, só que estava muito equilibrado ali, né? Ele venceu duas das últimas, ele deu um salto, assim, mas ele Foi até exatamente três, isso. quatro rodadas ele estava perigando. Cara, ele teve uma crisezinha que foi um negócio absurdo, né? Ele começa o campeonato muito bem, esboçando briga na parte de cima. Ele ficou 23 rodadas consecutivas sem perder, mais do que um turno inteiro, sem saber o que é vencer, na verdade, né? Sem saber o que é vencer, só empatando e perdendo. Aí na reta final ele vence justamente 2 jogos contra Bilbao e Osasuna, empata com a Real Sociedade e ali ficou tranquilo no meio de tabela. É bem difícil esse jogo, tá, galera? Eu acho que você pode ficar de olho no Villarreal. A gente tá falando de um Racing Santander que há muito tempo não disputavam La Liga, né? Chegou a bater terceira divisão, inclusive. Mas é o atual campeão da segundona, jogando em casa, torcida em peso com esse retorno do clube. E até por isso eu acho que vale a pena o receio do ponto de vista de pré-live. Mas no ao vivo é algo que você pode mirar, é um golzinho do Villarreal, tá? É um time que teve um ataque muito poderoso na temporada passada da La Liga. Foi o terceiro lugar da competição e é consideravelmente superior ao seu adversário, né? Um time que tá vindo agora aí de várias temporadas na segunda divisão. Então é um clube que, do ponto de vista de orçamento, ele tá num patamar bem abaixo, beleza? Então é mais time o Villarreal e como já tem um odd interessante aí, você pode mirar num gol no ao vivo, beleza? Mas não coloca entre as melhores do dia, a gente tá batendo nessa tecla, quem acompanha aqui sabe, estreia, a gente tem um receio, tem um pezinho atrás, então vamos esperar pra gente conhecer melhor as equipes, ver o estilo de jogo delas, para que a gente possa performar também de forma pré-live nessas partidas, beleza? A gente gosta mais aqui da Holanda, tá? Porque tem um Ajax em casa contra o Herenveen. O Ajax venceu na primeira rodada, tá? 2-0. E o Herenveen venceu também na primeira rodada pelo placar de 1-0, né? Trazer aqui os resultados. O Ajax venceu o PEC Zuli, jogando fora de casa, e o Herenveen venceu o Twente, tá? Não era favorito para o jogo, mas venceu. Até dar uma olhada aqui nas estatísticas, né? Se foi uma vitória convincente ou foi muito mais ali por efetividade. Posse de bola equilibrada, finalizações o Twente teve muito mais, tá? 18-7, só que o Herenveen foi mais eficiente ali para botar a bola na rede e venceu pelo placar de 1-0. O Ajax venceu com tranquilidade, tá? O PEC Zuli. O Ajax que ano passado foi mal, tá? Conseguiu só vaga de conference, né?
Não conseguiu nem pegar a Liga Europa. Esse ano vem com tudo, né? Contratou bastante e na primeira rodada teve essa vitória aí, 2-0, 70% de posse de bola, 26 finalizações. Foi um amasso, hein? O Zoli teve uma expulsão, não foi? Acho que foi no início do segundo tempo, algo assim, mais ou menos, uns 15 minutos do segundo tempo, por aí. Mas, cara, eu já dei essa opinião, tá? Esses reforços que a Ajax teve, para o nível de campeonato holandês, eu acho que vai ser um impacto muito grande. Eu enxergo, olha aí, ó, o Ajax faz 2 gols depois da expulsão. Mas estreia também fora de casa, né? Acho que dá pra gente dar uma relativizada. Eu acredito que o Ajax vai ser uma pegada do que foi o PSV ano passado. Teve algum, analisando, não lembro se foi a estreia do PSV que eu dei essa opinião, mas eu acho que vai ser por aí, tá, galera? Eu enxergo esse elenco do Ajax, ele bem acima do nível aí. Bons reforços o time fez. Marcos Leonardo, espero que brilhe aí, né? O brasileiro foi para a equipe holandesa. Eu gosto dessa vitória, tá? Eu até acredito que, em condições normais, ao longo da temporada, um jogo com esse mesmo parâmetro, com esse mesmo nível de discrepância, vai estar um pouquinho mais baixo as odds do Ajax, viu? Eu acho que vai ser em torno ali de 1,20 e 1,25. A gente tem uma odd em 44, que eu considero muito boa. E o campeonato holandês tem uma média de gols muito alta. Então você pode fazer aquela protegida, digamos assim, né? Ao invés de pegar uma vitória seca, você pode se proteger, por exemplo, com o dupla com gol é muito baixa a odd, justamente por isso. A linha de gols é muito esticada. Mas eu acho que vale a pena você pegar o dupla do Ajax com over 1,5 no jogo. É aquela história. Na pior das hipóteses, ao meu ver, se o Ajax não vencer esse jogo, seria um empate com gols. Acho bem difícil ser derrotado e acho difícil ser um 0-0 ou até mesmo só 1-0 para o Ajax, tá? É papo de jogo movimentado, 3-1 Ajax, talvez até um 3-0. Então, gosto desse jogo. E aí eu vou trazer outra leitura também, para quem prefere operar no ao vivo, né? É um jogo às 11h45. Ele é meio que isolado ali em relação aos jogos do Brasileirão e tudo mais. Então você pode ficar ligado, eventualmente, para pegar uma vitória seca no ao vivo, tá? Como já tem um odd em 44, pô, bateu ali uns 20 minutos de jogo, 25 minutos, o Ajax está na pressão, não fez o gol, essa odd tá ali em torno de 1,60, talvez já, 1,50 e pouco, e aí pode valer a pena você fazer a aposta simples no Ajax, tá? Muito bem, né? Na temporada passada foram 2 empates, 0-0 e 1-1, tá? Historicamente é um confronto aí, se a gente pegar o recorte dos últimos 15 jogos, uma média de 3,6 gols, tá? Então, uma média alta aí nos confrontos entre eles. Enfim, como o Ajax está bem mais forte do que na temporada passada, se espera ou que o Ajax vença marcando pelo menos 2 gols, ou na pior das hipóteses, um empate com gols. Então aí por isso que a gente vai no dupla com over 1,5, já que o dupla com gol é a odd baixa, tá? Vai dar 1,17, 1,18. Se for uma odd que já contemple, né, a sua combinada, aí ok, você pode só pegar o dupla com gol, mas como a gente sempre pega pelo menos odds acima de 1,20, né, para você conseguir fazer uma dupla, independentemente do jogo que você combine, dupla com over 1,5. Quem quiser ir na vitória ou até esperar a vitória no ao vivo, são opções também interessantes aí para esse jogo. Bom, na Itália temos a Copa da Itália, primeira rodada, Lazio e Mantova. Lazio, time da primeira divisão, Mantova é um time da segunda divisão. Inclusive, vão ser aí, né, os primeiros jogos das duas equipes na temporada, né? O último jogo da Lazio foi no campeonato italiano do ano passado, 2-1 no Pisa em casa, e o Frosinone e o Mantova, né, se despediu da Série B tomando 5 do Frosinone. É o da temporada passada, né? Ano passado. Isso, não. O último jogo o Mantova oficial. Mantova timezinho de meio de tabela, tá? Da Série B italiana, não conseguiu pegar playoffs, lá tem uns playoffzinhos, até o oitavo consegue se classificar. Ele não se classificou. É um time que, pô, desde que eu me entendo por gente, não me recordo do Mantova jogando uma primeira divisão italiana, não, tá? Normalmente é ali, um timezinho de segunda, por ali, e de meio de tabela para baixo, só pra gente dar essa parametrizada. Cara, eu não vou colocar entre as melhores do dia por ser o primeiro jogo oficial da Lazio, mas é um jogo de clara discrepância. O Lazio jogando dentro de casa, no Estádio Olímpico de Roma. Primeiro jogo oficial, torcida ali, deve ter um bom público também. Acho que tudo isso aí impacta. Para quem quiser esperar o ao vivo, eventualmente, por esse receio, eu entendo. Já que a odd é baixa, né? É uma odd 1,28, a gente não consegue trabalhar com aquelas protegidas ali, de dupla com gol. Um over 1,5 até um certo... Cara, tem um certo receio, pode ser um joguinho que o Mantova segure, o Lazio ainda sem muito ritmo de jogo, demore para sair um gol e seja só 1-0 mesmo, sabe? Então, assim, a gente liga o alerta porque tem uma discrepância muito grande. Então, existe aí uma probabilidade de vitória tranquila do lado da Lazio para quem quiser pegar essa vitória seca implementando seu bilhete. Não coloco entre as melhores do dia. Eu até acho que, por ser estreia na temporada, você pode esperar o ao vivo eventualmente também. Bom, nesse domingo também temos a volta aí dos principais times da Inglaterra com a Community Shield, né? Que é a Supercopa da Inglaterra, Arsenal e Manchester City. E
E aí, Matheus Montenegro, joguinho interessante, né? A gente pode ver aqui as escalações prováveis, né? Gyökeres como titular, Tzolis, que é reforço, né? O Tzolis, novo contratado aí do Arsenal. E o Haaland não deve começar, pelo menos segundo a escalação aqui que estamos vendo. É aquele jogo que é Supercopa, mas é meio ainda pré-temporada, né? Inclusive Caramba, o Crystal Palace venceu o Liverpool, não foi? Ano passado, se eu não me engano, eu tô maluco, não foi isso? Isso, Foi, acho que foi? foi. Foi isso Não, o mesmo, a Crystal Community Palace Shield. venceu a Copa, não? Contra o Liverpool, contra o City? Não, E não, então, ele ele venceu o venceu o Liverpool, Liverpool na isso mesmo. Supercopa. Foi. Eu Isso. quero dizer assim, que é início de temporada, tá, galera? É quase que uma pré-temporada, eu acho que dá pra gente caracterizar dessa forma, né? Então, assim, é um jogo muito capciosinho, né, velho? Eu gosto da tendência de over goals, eu acho que é mais natural, até porque são dois times, né, com poderio ofensivo que dispensa comentários. Eu até acho que o Arsenal se reforçou melhor, né? O Manchester City trouxe o Elliot Anderson, mas o Arsenal, pô, trouxe o Bruno Guimarães aí, que eu acho que também pesa muito. Já era um time mais compacto. E ainda tem essa questão da mudança do treinador, né? Eu acho que isso aí vai impactar muito a saída do Pep Guardiola. A gente não sabe como é que vai ser esse Manchester City daqui para frente. Eu acho que vale a pena a gente ter um pezinho atrás para esperar como esse time vai performar, né? O Maresca, né, que foi para lá, o Enzo Maresca, se não me engano, Isso, né? Então, assim, eu exatamente. até fico um pouco mais do lado do Arsenal, tá, galera? Fico um pouquinho do lado do Arsenal. Mas para esse jogo em específico, eu prefiro um over goals. Um over 1,5 eu acho que é uma pedida melhor para o confronto. As odds de vitória, né? Deixa eu ver aqui. 2,60 é bem equilibrado, né? As odds aqui. Você até consegue pegar um dupla chance com gol de alguém aí com aposta simples, se você quiser. Mas, como primeiro jogo da temporada, né? O Arsenal deve ter o Rice e Saka no banco, tá? Porque voltaram mais recentemente das férias. E o City, o Haaland, deve também começar só no banco, porque voltou só nessa semana aos treinamentos. O over o meu tem até um odd bom, em 25, em 30, dependendo da casa de aposta, seria essa, tá? Eu também tô com o Matheus. Se tivesse que escolher um vencedor, ainda escolheria o Arsenal. Um dupla chance, por exemplo. Eu até escolheria o Arsenal em relação ao City. Mais difícil. Puxado aqui, tá, galera? Normalmente eu acho que esse tipo de leitura não se impacta tanto, mas nesse caso, pelo que é a competição, pelo contexto, né, de ser o primeiro jogo oficial da temporada, antes de começar a liga e tudo mais, eu acho que vale a pena a gente trazer. As últimas 4 edições que tivemos da Supercopa, em todas bateu ambas marcam, ou seja, saiu pelo menos 2 gols também, obviamente. E foi isso mesmo, tá? Foi um 2-2, Crystal Palace e Liverpool, e o Crystal Palace acaba sendo super campeão depois. Foi nos pênaltis ou ele foi nos pênaltis? Nos pênaltis ele acabou se sagrando campeão mesmo. Muito bem. Além da Supercopa da Inglaterra, temos a Supercopa da França, com Lens e PSG. Né, times que brigaram pelo título, né? O Lens foi campeão da Copa da França, o PSG campeão francês. Vamos aqui para o último jogo, né? A equipe do PSG que venceu o Aston Villa, né? Jogou um jogo oficial já, Supercopa da Europa, 2-1. A gente pode até trazer aqui as estatísticas, né? Com um jogo até equilibrado, tá? Enfim, e com mais finalizações e chances para o Aston Villa, né? 15 finalizações contra 12, enfim, foi um jogo equilibrado. Chances claras, o Aston Villa teve mais. Mas só que agora é um Lens, né? Um Lens que me parece, Matheus Montenegro, mais fraco do que o da temporada passada, né? Um time enfraquecido, perdeu alguns jogadores. Dificilmente o Leis conseguiria manter naturalmente aquilo que ele fez na temporada passada, né? Porque além do próprio título da Copa da França, não à toa vai enfrentar o PSG, ele, dá pra dizer que brigou até o final, né? Normalmente a gente tem o PSG campeão com não sei quantas rodadas de antecedência da Ligue 1, não foi o que aconteceu na temporada passada. Eu acho que o PSG ele foi campeão faltando 2 rodadas, na penúltima, no caso, né? Eu acho que foi uma parada meio que por aí. Tá? Então, assim, fez uma grande temporada, naturalmente tiveram destaques, né? O Sangaré foi jogar a Premier League pelo Brentford, perdeu também um zagueiro titular ali, que foi para o Olympique de Marselha, mas, bicho, claramente a gente vai ficar mais do lado da equipe parisiense, né? Eu acho que é uma análise distinta da que a gente fez na Supercopa da Inglaterra. Aqui a gente tem um claro favorito contra um adversário que deve chegar mais frágil nessa temporada, e ainda dá para entrar nesse mérito. O PSG já teve um jogo oficial. E ele meio que deu uma poupada contra o Aston Villa, né? O Dembélé, ele não começa a titular naquele jogo, por exemplo. Entrou no segundo tempo e deu assistência pro Doué, pro gol da vitória, pro gol do título da Supercopa. Cara, eu prefiro ficar do lado do PSG. Para quem quiser se arriscar numa vitória seca, eu até acho que vale a pena, certo? Acho que vale a pena. E para quem quiser mais aquela apostinha ali, para complementar um bilhete e tal, famigerado, dupla com gol, acho bem difícil ser 0-0. Até acho que também é um joguinho para sair pelo menos 2 gols. Só que entre pegar um over e meio na partida e um dupla com gol do PSG, eu fico com a segunda opção.
a gente não pode botar, acho que, tanta fé em confiar em um gol do Lens, como a gente tem uma fé em confiar em gols de Arsenal e Manchester City. Né, as odds para esse confronto aqui, né, o PSG 1,70, né, um dupla chance ali 1,20, tá? Então, dependendo do objetivo, né, até o dupla tem gol, só que a gente acha improvável ser 0-0, né? Então a gente até coloca o gol na conta aí para o PSG não perder o jogo marcando pelo menos um gol, tá? E ano passado eles se enfrentaram bastante, né? Bastante duas vezes, né? E o PSG venceu as duas, 2-0 em casa e 2-0 fora. Então, acho que não vai ser muito diferente disso, não. Mas ainda, claro, início de temporada, tudo pode acontecer, mas ainda confiamos aí no time parisiense. Começando pela Série B, tem 3 jogos, tá? Um deles é Operário e Avaí, né? A equipe do Operário está na 4ª colocação. A campanha do Operário em casa é de 6 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. E o Avaí, como visitante, só venceu 1, tá? Dos 10 jogos que disputou. O Avaí vem mal, né? O Avaí, no geral, ali está na zona de rebaixamento, esboçou uma reação, mas já caiu ali de rendimento. O Avaí que é um time que tem um orçamento muito baixo, né? Até se falou ali antes da Série B que a folha era de R$600 mil. Também não acho que era tão pouco, não. Acho que deram um exagerado. Mas certamente está entre uma das menores folhas. Ó, perdeu do CRB em casa 1-0, perdeu do Juventude por 1-0 fora, aí ganhou do América Mineiro 2-1 e empatou com o São Bernardo 1-1, tá? Então é um time aí que até venceu recentemente em casa Náutico e América Mineiro, mas agora é um jogo fora, onde ele já não ganha há um tempo, tá? Fazer aqui os jogos como visitante da equipe do Avaí, não venceu os últimos 7 jogos como visitante, sendo 6 derrotas e um empate. Já o Operário, em casa, ele vem de uma derrota, né? Uma derrota surpreendente para o São Bernardo, que vinha mal e conseguiu ganhar da equipe pelo placar de 3-1. Antes venceu a Ponte Preta, que também foi um jogo ali não tão fácil, mas tem um detalhe que o Operário faz gol todo jogo, tá? A gente pegando aqui, os jogos em casa do Operário, ele fez gol em todos, até quando tomou 6 do Náutico lá em maio. E até se a gente pegar os jogos fora, tá? Vou botar também aqui os jogos gerais do Operário. Ele até vem numa boa fase, tá? A gente pegar aqui os últimos 11, uma derrota, 3 derrotas, um empate e 7 vitórias. E aqui, fez gol fora contra o Atlético Goianiense, fez gol fora contra o Sport, fez gol fora contra o Atlético, gol fora contra o Goiás, 3 gols. Então é um ataque que não passa em branco há bastante tempo. São 14 jogos, especificamente. 14 partidas consecutivas do Fantasma de Ponta Grossa. Gostou? O Fantasma de Ponta Grossa. É isso aí. Fazendo gol todo jogo, tá? 14 partidas. Só que aí a gente tem que trazer o outro lado, né? O Operário é um dos times mais over dessa Série B. E desses 14 jogos que ele marcou gol consecutivamente, em 11 ele sofreu. Ou seja, a gente teve ambas marcas em 11 dos últimos 14, o que para o nível de Série B, assim, né? Para os parâmetros de Série B, é bem raro. O Operário, ele tem deixa eu até confirmar aqui, 3º melhor ataque e a 4ª pior defesa. É um dos times mais over da competição, com quase, em média, 3 gols por jogo. Do lado do Avaí, velho, eu, desde que me entendo por gente, nunca vi o Avaí tão mal. O Avaí sempre é aquele time ioiô de Série A, Série B, né? Frequentemente o Avaí sobe, disputa a Série A, cai, depois volta e por aí vai. Tem esse ponto que o Fábio Hermano trouxe, que o clube, né, ele já começa a temporada de forma preocupante, com problemas financeiros, uma folha salarial muito baixa e não à toa tá brigando na parte de baixo, né? Correndo sérios riscos de cair para a Série C. Bem raro ver o Avaí em uma 3ª divisão nacional. Velho, eu confio mais na equipe paranaense, sem dúvidas nenhuma, né? E aí tem aquela coisa, em outros cenários de outras competições, eu acho que dificilmente a gente até encontraria o gol aí do Operário pagando cerca de 1,20, 1,20 e pouco, dependendo da casa que você opera, com todos esses parâmetros que a gente trouxe. Só que Série B, ela é uma competição que, normalmente, pelos seus parâmetros estatísticos, ele puxa a linha de gols mais para under, tendência de under, o que eu não enxergo para esse jogo. Então eu gosto do golzinho do Operário, tá? O dupla com gol também é uma boa pedida, tá, galera? Mas Série B a gente sempre bate na tecla que é uma loucurinha aí. O Operário vem de 2 derrotas seguidas, né? As 2 perdendo por 3-1. Esse jogo contra o São Bernardo ninguém esperava que fosse perder, inclusive. Então, do nada, pode ser que o Avaí acabe ganhando. Só que mesmo se ganhar, eu acho que o Operário deixa seu gol. Ou seja, tô fazendo esse comparativo sobre é melhor o dupla hipótese da equipe paranaense ou gol. Eu fico com gol. Também fico com um gol. Vamos agora para CRB e Novo Horizontino. O Novo Horizontino é o 6º, o CRB é o 7º. Cara, o CRB tava brigando para não cair até pouco tempo, né? Para ver como essa Série B, as coisas mudam muito rápido, né? Então é uma competição para ser muito cauteloso, mas o CRB tá ali, tá? Marcou 32 gols, inclusive é o melhor ataque da competição junto com o Novo Horizontino.
Os dois melhores ataques da competição. Em casa, o CRB tem 4 vitórias, 2 empates e 4 derrotas. Não é nenhuma campanha tão boa assim. Mas como visitante, a equipe vem bem. Mas o visitante aqui é o Novo Horizontino, que é o 4º melhor visitante da Série B. 4 vitórias, 4 empates e 3 derrotas, tá? Times que marcam muitos gols, Matheus Montenegro, mas o CRB vem numa fase melhor, tá? O CRB trocou de técnico, né? Chegou lá o Fábio Matias e ele venceu aí os últimos 4 jogos da equipe, né? Vitórias contra Avaí, Vila Nova, Ceará e Náutico, que só tomou um gol, tá? No recorte desses 4 jogos. Era um CRB que tomava muito gol antes da chegada do Fábio Matias. Foi o que ajustou a equipe, né? Porque gol o time já fazia. Faltava parar de tomar gol. E isso aconteceu aí com o novo técnico, que aí o time deu um salto e agora briga por acesso, né? Seria muito legal o CRB, que joga há muito tempo, né? A Série B, conseguir aí finalmente esse acesso à Série A. E a equipe do Novo Horizontino até venceu o Londrina aqui, tá? 4-1, mas perdeu do Juventude, perdeu do Criciúma, perdeu do Fortaleza, perdeu do Operário, aí ganhou aqui do Atlético Goianiense. Se a gente pegar os últimos 10 jogos, a equipe tomou gol em 7 e tomou gol nos últimos 5. Velho, aqui a gente vai chegar no mesmo resultado final da análise do último jogo, mas por critérios diferentes, tá? Aqui eu acho que já é um jogo mais difícil para a equipe regatiana. É muito pelo excelente momento do CRB. 5 jogos sem perder, sendo 4 vitórias consecutivas. O Novo Horizontino não é um time fraco, tá, galera? Então a análise passa muito pelo excelente momento do CRB, que passa muito pela mudança do treinador, como o Fábio Hermano trouxe aí, né? É um time que tem o melhor ataque da competição, junto com o próprio Novo Horizontino. 32 gols marcados em 21 jogos, uma média aí de 1,5 praticamente gols por jogo. E tem esse lado contrário, né? É uma das piores defesas também, assim como era o Operário. É a terceira ou é a quarta pior defesa, o CRB. Mas foi corrigida, pelo menos a priori, com esse novo treinador que chega. E já são 3 jogos seguidos sem sofrer gols, velho. Eu fico com um gol aqui mais uma vez, tá? Eu prefiro o golzinho do CRB do que um dupla hipótese. O Novo Horizontino, ele tem potencial para acabar vencendo o Galo. Não acho que vai acontecer. Fico mais do lado da equipe alagoana. Mas, levando em consideração esse bom momento e considerando que o CRB tem um ataque bom desde o início da competição, tem o grande artilheiro, o Mika Gol, né, Fábio Hermano? O Mikael. Isso. É o Mika Gol. Pois é. E aí, um golzinho do CRB eu acho que é uma boa pedida, viu? O gol do CRB a odd aqui 1,30, tá? Bom, o jogo que a gente acha mais difícil aqui é América Mineiro e Atlético, tá? O Atlético tá bem melhor, inclusive venceu o líder Criciúma na última rodada. Só que o América Mineiro voltou a ser um time chato, tá? Assim, era um time que perdia de todo mundo, mas nos últimos jogos aí deu uma complicada para alguns adversários. Ele até perde do Botafogo e do Avaí, mas de virada. Ele até abre o placar e toma virada no final do jogo, nesses 2 jogos, no segundo tempo. Mas em casa, ganhou do Goiás recentemente, empatou com o Ceará e empatou com o Londrina. Então, como mandante, o América Mineiro não perde há 3 jogos, tá? Então, um jogo capciosinho, tá? Até tem um valor na odd do Atlético aqui, um dupla chance do Atlético, tem uma odd boa. É um time melhor, mas, enfim, o América Mineiro ganhou do Goiás, que é mais time, é mais forte, na rodada passada. Então, é um jogo para ter mais cautela, Matheus Montenegro. É difícil esse jogo aqui. Esse aqui eu tô fora, tá? Eu até concordo que existe um pouco mais de valor do lado do Atlético. Eu acho que tem muita gente que vai bater o olho e ver, caramba, o América lá na zona de rebaixamento, o Atlético tá com essa odd. Mas o América apresenta essa melhora, venceu um jogo difícil contra o Goiás recentemente. E o Atlético não é um visitante que performa muito bem, tá? Eu fui até puxar aqui, ó. Os últimos 9 jogos fora de casa, o time só tem uma vitória. Empata bastante, isso é bem verdade. Mas eu prefiro não confiar, não, tá? Eu acho que, pô, se você faz uma duplinha da Série B aí com CRB e Operário, eu acho que é bem mais jogo do que você usar aqui nessa partida. Muito bem. Agora na Série A do Campeonato Brasileiro, né, da Série B para a Série A, temos Chapecoense e Bahia. O Bahia que está ali, eterno 6º lugar, né? O Bahia, há várias temporadas aí, fica entre 5º, 6º e 7º, né? E a Chapecoense é a lanterna da competição, né? Vamos pegar aqui os últimos jogos. A equipe do Bahia, nas últimas 10 partidas, até perde bem pouco, tá? É um time que perdeu 2 só dos últimos 10 e não perdeu os últimos 7, mas vem de 4 empates seguidos. O último em casa contra o Vasco, empatou fora com o Fluminense, 2 jogos sem marcar, e aí empatou também com Corinthians e Atlético Mineiro. Mas, depois da Copa do Mundo, eles tiveram um jogo atrasado na Fonte Nova e o Bahia ganhou sem muito esforço, tá? 2-0, fez 2-0 no primeiro tempo e venceu. A Chapecoense
perde de todo mundo, né? Perdeu do Curitiba, aí até empatou em casa com o Cruzeiro, mas foi Copa do Brasil, perdeu fora e foi eliminado. Conseguiu um empate contra o Santos fora, né? Foi um bom resultado, mas de resto, um time que perde de todo mundo, toma gol praticamente todo jogo. E a odd tá boa pro Bahia, hein, Matheus Montenegro? Eu gosto dessa vitória. Para os que gostam de se arriscar, né? Para quem gosta de dar uma apostinha simples ali, mais ousada do dia, vitória do Bahia não é ruim. Galera, dificilmente eu vou mudar minha opinião sobre a Chape, tá? Muita gente que nos acompanha aqui com frequência já sabe. A Chapecoense é um time virtualmente rebaixado, é um time de Série B na Série A, eu sempre bato nessas teclas, a menos que tenha uma grande revolução na equipe catarinense, eu acho que dá para você mudar a análise sobre ela. Por hora, enquanto seguir desse jeito, é até o final do campeonato você apostando contra a Chapecoense, tá? Uma vitória seca pagando 2 do Bahia, eu gosto. E eu vou entrar nesse mérito, que é o que o Fábio tá mostrando agora. O Bahia normalmente é um time que, historicamente, né, nas últimas temporadas, a gente trazia muito a Fonte Nova como sendo um fator predominante. Essa temporada tá sendo diferente, tá? O Bahia vem performando melhor fora de casa. É o 4º melhor visitante da competição. Somou 15 pontos. O Bahia, como visitante, fez mais do que a Chapecoense do campeonato todo, para você ter um parâmetro. Então, meu velho, fica do lado do tricolor, tá? Eu acho que tem uma análise interessante ali do ponto de vista de para quem quiser se proteger. Pô, ficar com dupla hipótese ou ficar com um gol. Eu prefiro dupla, tá? Eu acho que é mais provável ser um 0-0 do que a Chapecoense ganhar esse jogo de 2-1. Até porque o Bahia vem de 2 jogos seguidos sem marcar gol, né? Vem de 2-0-0 seguido. Então vai que vem o terceiro. Então, assim, para quem quiser evitar estar se expondo muito ao risco, o dupla hipótese é melhor. E, inclusive, tem um odd maior, 1.3. O gol tá pagando cerca de 1,22, né? Então, para aqueles que quiserem fazer algo no Bahia, mas fazer uma duplinha ali com outro jogo para live, dupla hipótese é mais recomendável. E recentemente a Chapecoense ficou no 0-0 com o Cruzeiro, né? Foi Copa do Brasil, tudo bem, mas conseguiu segurar um time forte, né? Um time que tem um ataque forte. Mas eu acho que aqui realmente, até o dupla com gol faz sentido também, mas eu acho que o dupla, nesse caso, é mais seguro, tá? O jogo é 11 da manhã, tá? Então, de olho no horário aqui, é o primeiro jogo do domingo aí, pela manhã. Mas em Chapecó tá uma temperatura agradável, tá? Não vai estar calor, enfim. Vai ser uma temperatura ali que vai dar para os jogadores se entregarem fisicamente. Bom, Atlético Mineiro e Grêmio, tá? O nosso próximo jogo. O Atlético tem o jogo da Sul-Americana, né? O jogo da volta contra o Bragantino. O Atlético que é o 11º, o Grêmio é o 14º, diferença de 4 pontos entre eles. O Grêmio tem que abrir o olho, né? Porque o Grêmio tá ali a 3 da zona de rebaixamento. Em casa, o Atlético Mineiro tem uma grande campanha, tá? 4 vitórias, 4 empates e só uma derrota. É um time que perde pouco, né? Nem é uma grande campanha assim, né? É só a 16ª campanha. Mas, e ele tem menos jogos que todo mundo, basicamente, em casa. Tem isso também, né? Se ele vence um jogo a mais, ele já é, tipo, o 7º melhor mandante. Só que ele perdeu só para o Flamengo, né? Que foi até um placar elástico, né? 4-0, mas não perdeu de mais ninguém na temporada, inclusive, tá? E o Grêmio, como visitante, tem apenas. Não venceu, na verdade, né? Não venceu como visitante, 4 empates e 6 derrotas. Mas aqui tem aquilo, né? Grêmio descansado, Atlético cansado, dividindo a atenção. E aí, Matheus Montenegro? Esse acho que é um dos joguinhos mais dificinhos que a gente tem aí nessa rodada do Brasileirão, tá? Muito por essa questão do Atlético Paranaense, do Atlético Mineiro dividindo ali as suas atenções, né? Vai ter o jogo de volta, agora em casa, né? Contra o Bragantino, fez o resultado na ida, até uma grande vitória, tá? Um jogo difícil, ganhar do Bragantino lá dentro. Mas o Grêmio vem de 2 vitórias seguidas, velho. Não é um time ruim, eu acho que é um bom time, né? Desde a chegada do Luiz Castro, eu acho que passa até um pouco mais de confiança a equipe gaúcha. Mas, cara, complicado, bicho. Eu fico um pouco mais do lado do Galo. Um dupla do Atlético, eu até acho que é uma boa pedida, mas eu não coloco entre as melhores do dia, não. Certo? A gente tem 6 jogos do Brasileirão aí, para quem quiser focar em Brasileirão. Vamos passar por outros jogos que, ao meu ver, me passa mais confiança. Mas para escolher algo aqui, para não passar batido, né? É muito pelo custo-benefício também, tá? Eu acho que esse jogo é mais nivelado do que as odds dizem. Eu acho que uma cotação 1.8 do Galo e 4.75 do Grêmio tá bem discrepante. Não é o suficiente para eu enxergar muito o custo-benefício do Grêmio. Porque, como eu disse, eu confio mais no Galo. Então não é loucura, por exemplo, vou pegar um handicap mais 1.5 do Grêmio, confiar que ele perde por no máximo um gol. 2-0 Galo é um palpite bem viável, né? Então, cuidado, tá? Esse joguinho não tem muito valor, não. Em casa, o Atlético Mineiro fez gol em 88% dos seus jogos e o Grêmio fez em 60% como visitante, tá? Cara, se o Atlético for reservão, cara, dá pra ficar de olho nesse gol do Grêmio no ao vivo, tá? O Faltou Grêmio entrar tem um ataque nesse mérito. que cria, né?
Faltou entrar nesse mérito. Desculpa aí, Fabiano, por lhe cortar. A gente sempre grava com antecedência, galera. Importante destacar isso aqui, né? Então a gente não tem as escalações à disposição. Se você vê que o Galo vai poupar e poupar consideravelmente, essas odds naturalmente devem se ajustar. Só que se você pegar logo, aí pode ter valor sim do lado do Grêmio, claro. Então, acho que tem valor o Grêmio perder por um gol, tá? Só que o Grêmio tem uma defesa handicap frágil, né? O Grêmio vem tomando muito gol, enfim, tem o seu risco. E o Atlético Mineiro também pode ali, enfim, o Brasileirão também é importante, o time também não tá tão em cima, né, para descartar um jogo. Então, espera as escalações, tá? Espera até o último momento se você for apostar nesse jogo. Assim como também Vasco e Santos, tá? Enfim, uma leitura parecida. São equipes que não devem poupar porque estão na zona de rebaixamento, tá? Tem esse detalhe. São duas equipes ali que não podem abrir mão desse jogo. Vou focar na Sul-Americana. O Cuca até falou, né, depois do jogo contra o Macará, que ele não ia poupar aqui, porque não tem como poupar aqui, um confronto direto de zona de rebaixamento, e aí depois para você se recuperar fica mais difícil, né? O Vasco vem criando muito, tá? Mas não fez gol nem contra o Olímpia, nem contra a Bahia, mas jogou bem esses dois jogos, sobretudo contra o Olímpia. Eliminou o Fluminense na Copa do Brasil, mas é um time que não marcou gol em 3 dos últimos 4 jogos, apesar de criar bastante. Mas em contrapartida, gol, né? Era só para fechar o raciocínio do Vasco, foi mal, que ele só levou um gol nesses 5 jogos, velho. A defesa melhorou pra caramba também. Exatamente. E o Santos, né? O Santos ganhou do Macará na Sul-Americana, perdeu em casa do Atlético Paranaense, eliminou o Remo na Copa do Brasil. O Santos, em geral, tem jogos bem movimentados, tá? Só que o Vasco, que também até pouco tempo tinha jogos movimentados, tá? Jogos mais under. É um jogo que eu acho difícil para resultado final, tá? Enfim. Tem que ver se o Neymar vai jogar também, né? Ainda não tem a informação, né? Até o Neymar deve jogar, a informação, agora estou atualizando aqui, né? O Neymar falou que é uma final, esse jogo contra o Vasco, e deve entrar em campo, só que o Neymar geralmente não joga fora, então é bom esperar até a confirmação, né? Se ele vai viajar ou não, se ele viajou ou não para o Rio de Janeiro, mas eu acho que esse jogo não tem como ele ficar de fora. O Neymar tá até jogando bem, tá? Inclusive, eu acho que o Neymar tá jogando melhor agora do que antes da Copa. E o Santos, né? Só trazendo aqui a questão de gols, né? Fora, o over 1,5 bateu em 88% dos jogos do Santos e em 72% dos jogos do Vasco. Jogos do Vasco em casa, não tivemos nenhum 0-0. Velho, o Neymar eu concordo. Inclusive, o jogo que o Santos perdeu aí nesse recorte recente foi justamente o que ele não jogou, né? A derrota por 2-0 pro Furacão, que ele estava suspenso. Ele foi decisivo ali no jogo contra o Remo, foi decisivo também nesse jogo aí contra o Macará. Mas, cara, o Vasco vem numa crescente muito boa, né? A gente bateu nessa tecla na análise do jogo contra o Olímpia, que foi absurdo, galera. O Vasco não ter ganho do Olímpia foi inacreditável. Se você olha as estatísticas desse jogo, se você não pôde acompanhar, 75% de posse de bola, 21 finalizações, só 2 do Olímpia. Cara, se você compara gols esperados, 2,19 do Vasco e 0,05 do Olímpia. Inacreditável esse jogo ser 0-0, tá? Era papo de 2-3-0 aí, mas o Vasco não acabou convertendo suas chances. Tá se reforçando, inclusive, né? Trazendo uma galera aí, sobretudo estrangeira. Chegou o Sousa aí, que tem se falado muito bem dele. Vamos ver como vai performar. É difícil o jogo, galera. Eu fico um pouco mais do lado do Vasco. Eu acho que passa mais confiança. 7 jogos sem perder, pô, você pega ali um dupla hipótese e tal. Mas é o Vasco, né, gente? O Vasco não passa tanta confiança. O Santos também não passa tanta confiança. Era um jogo que, se a gente analisa, pô, pré-Copa do Mundo, era a cara do over goals. Só que hoje em dia, com essa melhora defensiva do Vasco da Gama, eu tenho um receio também do over, viu? Então eu fico de fora aqui dessa partida, velho. Até ficaria entre dupla do Vasco e gol do Vasco, tá? Porque o Vasco vem criando muito. E o Santos tem uma defesa frágil. Ou até o over 1,5. Também acho que é uma pedida interessante aí para esse confronto, né? O Santos com o Neymar tá melhor. Enfim, se ele confirmar que vai jogar, é um jogo que tem uma tendência ainda maior para over goals. Então ficaria por aí, mas é um jogo dificinho, tá? Vitória e Botafogo, tá? O Vitória é um dos melhores mandantes da Série A. Tem ali a quarta melhor campanha, 7 vitórias, 1 empate, só 2 derrotas. O Botafogo, como visitante, tem 4 vitórias, 2 empates e 5 derrotas. No geral, o Botafogo é o 9º, o Vitória é o 13º. O Botafogo que vem de uma goleada histórica, né? 6-1 para o Cienciano, jogando lá em Cusco, né? Tomou muitos gols, está praticamente eliminado. Enfim, até acho que o Botafogo aqui vai jogar sério esse jogo, tá? Porque não tem muito o que fazer na volta contra o Cienciano. Só que o Vitória é muito forte como mandante, né? O último jogo, 4-0 no Atlético Paranaense na Copa do Brasil.
Meu irmão, acho que ou são os últimos 7 ou são os últimos 8 jogos do Vitória em casa. Deixa eu confirmar aqui essa informação. Cara, são os últimos 9 jogos do Vitória em casa que eu queria trazer. Ele venceu 8. 8 vitórias dos últimos 9 jogos em casa. E aí, o único jogo que ele não venceu, galera, foi aquela partida contra o Palmeiras, extremamente atípica, que o Vitória tem 2 expulsos no mesmo lance no primeiro tempo, né? Então, eu acho que não vale nem a pena você botar na conta. É um time que no Barradão é absurdo. A gente tá falando de uma equipe que é 13º lugar do Brasileirão, só que atuando em casa é o quarto melhor mandante. E tem uma das melhores defesas também como mandante. Então, eu não vou confiar em nada do lado do Botafogo, não, velho. A gente não sabe o impacto que vai ter essa goleada no time. A gente já vem batendo sempre na tecla que o Botafogo, cara, não é mais aquele time que era de 1 ou 2 temporadas atrás, vive muitos problemas internos e vinha até performando bem, considerando essa bagunça interna que tá. Só que parece que agora pode ser que a bomba tenha estourado e o Botafogo entre numa sequência muito ruim daqui para frente. E para esse jogo em específico, você ainda pode botar na conta a altitude, velho. Que pesa muito, né? Esse jogo que ele teve lá no Peru, o desgaste físico é muito grande. Então, meu irmão, para mim é 100% aqui do lado do Vitória, tá? Inclusive, é até uma leitura um pouco parecida do ponto de vista de Bahia. Eu vejo muito custo-benefício na odd da vitória seca do Vitória. 2,30. Claro, tem seu risco. É uma odd que você nem precisa se expor tanto ao risco assim. Você pode pegar um dupla com gol já pagando bem. Mas, cara, muito valor do lado aqui do rubro-negro baiano. Eles até se enfrentaram recentemente pelo Brasileirão, foi 0-0 com o Botafogo sendo muito melhor, né? O goleiro do Vitória foi muito bem, salvou esse empate, mas é o Vitória fora, né? O Vitória é o time home office, né? Só joga em casa. Até vem de 4 jogos sem marcar no Brasileirão, mais 3 fora de casa, e o jogo em casa foi aquele contra o Palmeiras, que ele teve 2 jogadores expulsos ali com 30 minutos. Então aqui é dupla do Vitória ou gol do Vitória, tá? Eu ainda fico com dupla. Duas. Para escolher um Também dos dois. O que é prefiro. que tu acha? O dupla, né? A odd é Também. até melhor também. Vai que é um 0-0, né? O ataque do Vitória tem jogos que você não consegue fazer muitos gols. E eu acho que se o Vitória fizer um, né? Eu acho que consegue pelo menos empatar, tá? O Botafogo vem cansado, não sei se vai ter muita perna para fazer 2 gols nesse jogo. Acho um pouco improvável, tá? Bom, Mirassol e Flamengo, 2 equipes que estão focadas nos jogos de volta das oitavas da Libertadores. O Flamengo empatou fora com o Cruzeiro, o Mirassol empatou em casa com a LDU. Só que o Mirassol está perto da zona de rebaixamento, então não pode muito largar esse jogo. E o Flamengo também não, né? O Flamengo também não pode deixar o Palmeiras disparar. Então, eles devem jogar ali com força máxima ou time misto para titular, tá? Aqui não é coisa de poupar, não. Então é um jogo ali onde o Mirassol é muito forte em casa. A gente vai até trazer aqui o retrospecto do Mirassol em casa. Ó. Os últimos 8 jogos, 5 vitórias e 3 empates. Os empates, ele tomou gol, tá? O Mirassol, inclusive, tomou gol nos últimos 4 jogos como mandante, tá? Contra Grêmio, Remo, Grêmio de novo e LDU. O Flamengo é um time que fora, né, perde pouco também. O Flamengo, no geral, perde pouco, mas também não vem vencendo tanto como visitante, mas vem marcando gol em todos os jogos fora, tá? Nos últimos jogos fora, o Flamengo fez gol em 1, 2, aqui foi amistoso, 3, amistoso não conta, 4, aí não fez gol contra o Vitória na Copa do Brasil, quando foi eliminado por 2-0. Mas Brasileirão, o Flamengo fez gol fora em praticamente todos os seus jogos, tá? Então é um time que, fora de casa, o ataque funciona em casa também, né? Um time que dificilmente passa em branco, tem um elenco muito forte. Então aqui, Matheus Montenegro, cara, até ficaria com um golzinho do Flamengo, tá? É o melhor ataque do Brasileirão, com 39 gols em 21 jogos, inclusive, né? Vale lembrar que o Flamengo tem jogo a menos do que todo mundo ali que tá na briga com ele na parte de cima. E o Mirassol é muito forte dentro de casa, galera. Eu acho que tem esse ponto aí, tá? E até por isso a gente prefere o gol do Flamengo do que o dupla hipótese do rubro-negro. Beleza? Eu não acho que é um jogo tão fácil, não. Assim, não é o meu palpite, mas você imaginar um 2-1 Mirassol, não é aquela loucura, não, sabe? Não é uma loucura. Tem potencial para. Apesar de achar que, assim, até existe um potencial maior do lado do Mirassol poupar esse jogo aqui, né? Porque ele pode fazer história ali na Copa Libertadores. O Flamengo tem um banco que a diferença do banco do Flamengo para o time titular é um impacto bem menor do que é o Mirassol também. Eu acho que a gente pode botar isso na conta. Então, o Flamengo poupando não impacta tanto quanto o Mirassol poupando. É isso que eu quero trazer. Por isso que eu fico mais do lado do rubro-negro, tá? Eu não iria numa vitória seca não, viu, galera? Por exemplo, eu prefiro uma vitória seca do Bahia, que paga até um pouco mais do que ir numa vitória seca aqui do Flamengo. Aqui, realmente, eu fico do lado do gol, porque, ofensivamente, o rubro-negro dispensa comentários. O Flamengo fez gol em 90% dos seus jogos fora no Brasileirão e o Mirassol fez em 81% dos seus jogos como mandante, tá?
Em mais da metade dos jogos em casa, o Mirassol fez 2 gols. Então, por isso que a gente prefere o gol do que exatamente um dupla. Enfim, quem quiser até pegar um dupla com gol, acho que faz sentido. Também acho que o Flamengo não perde, mas acho o gol mais confiável. Para fechar, tem Corinthians e Cruzeiro, situação parecida. 2 equipes que no Brasileirão estão ali, tá? É um jogo que essas 2 equipes podem poupar sem muitos prejuízos, porque estão longe da zona de rebaixamento, não estão brigando por título, né? Mesmo que percam aqui, eles ainda vão estar brigando por Libertadores, né? Por vaga na Libertadores, e tem jogos difíceis e importantes, né? O Corinthians vai pegar o Rosário em casa, empatou fora, bom resultado, e o Cruzeiro vai pegar o Flamengo no Maracanã. Então aqui é um jogo... Tem uma carinha de empate muito grande esse jogo aqui. Carinha de um 0x0, 1x1, né? Eu acho que é por aí, tá, galera? Eu até prefiro ficar um pouco mais do lado do Cruzeiro por causa da odd. Eu vejo com os benefícios do lado da Raposa. É um time que passa mais confiança e até do ponto de vista de elenco. O Corinthians ele já tá com muito desfalque ofensivo, né? Então, se você imagina aí os 2 times poupando, pô, eu até acho que o Cruzeiro é mais time. O Cruzeiro é mais elenco. A questão que pesa do lado do Corinthians, claro, é o fator casa também. Mas as odds são discrepantes. Então, por exemplo, você pegar um handicap mais 1,5 do Cruzeiro, para a equipe mineira poder perder por até um gol de diferença ainda ser green, eu acho que é uma boa para dar aquela complementada no bilhete. Eu acho que é o que dá para fazer nesse jogo, tá? Para aposta simples, eu acho que é uma partida bem complicada, então é mais você focar nessa questão de uma segurança muito grande para poder complementar ali uma duplinha, uma tripla no pré-live. Eu acho uma cara de under goals também esse jogo, tá? Esse jogo sair mais do que 3 gols, eu acho bem provável. Então pode ficar entre as suas opções para esse confronto, mas também handicap mais 1,5 do Cruzeiro perder por um gol, acho ótimo, tá? Eu acho que quem vencer aqui, vence por no máximo um gol, então tem valor aí nesse handicap a favor do time mineiro. Bom, é isso, tá? Jogos analisados da Série A, programa longo, né, com muitos jogos. Vamos agora para as nossas tendências para este dia. Vamos lá. Vamos lá, no futebol brasileiro, dupla do Bahia, gol do Flamengo, dupla do Vitória e o handicap mais 1,5 do Cruzeiro, tá? Vasco e Santos a gente acha capcioso, até acredito numa tendência de gols para esse jogo. E no outro jogo que a gente também não deu dica, foi Atlético Mineiro e Grêmio, né? O Atlético vem muito forte em casa, mas tá desgastado, tem jogo da volta da Sul-Americana, o Grêmio melhorou nas últimas 3 rodadas, então também é outro jogo que a gente meio descarta, apesar de ficar de olho um dupla hipótese do Atlético, né? Se o Atlético for com o time titular, ou até no gol do Grêmio, se o Atlético for com o time reserva. Então seriam as 2 alternativas até contraditórias aí para esse jogo, mas depende muito da escalação. Over 1,5 em Arsenal e City, Supercopa da Inglaterra, dupla e gol do PSG, Supercopa da França, lembrando que são jogos em campo neutro, tá? Não é na casa do time, nem do Arsenal, nem do Lens, né? E dupla do Ajax e over 1,5 no campeonato holandês e vitória da Lazio na Copa da Itália contra um time de Série B ali, né? Um time não tão tradicional nos últimos anos. É isso, a nossa listinha aí para o pré-live no ao vivo. Vitória da Lazio, vitória do Ajax, ficar de olho, né? Se eles demorarem a marcar e estiverem pressionando, vitória do PSG e triunfo do Bahia, tá? Gostei do respeito ao tricolor da Botanha, né? Ganhando moral com nossos amigos de Salvador. Isso, não tem explicação hoje não, viu, Matheus Montenegro? Não, foi muito demais. Longo, quem quiser, Deus, volta aí. Meu irmão, a gente gravou 47 minutos de vídeo para explicar tudo isso aqui, galera. Então, essa é a nossa premissa. Assiste, tira um tempinho aí, ó, faz um cafezinho, uma pipoca, tira um tempinho aí. Tem gente que faz de tudo, tem gente que fica nos ouvindo no carro. Tem várias formas de você consumir o nosso conteúdo, tá, galera? Forte abraço, tamo junto. Valeu, deixa o like, se inscreve no canal e rumo aos 12 mil inscritos. Contamos com vocês. Valeu!